Ontem a Nintendo anunciou oficialmente o sucessor do Nintendo Switch, o Nintendo Switch 2, um nome bem criativo. Após o anúncio, muitas pessoas começaram a perguntar sobre o futuro do Just Dance, já que o jogo agora é um serviço baseado em demanda online. Se eles teriam que comprar tudo de novo para jogar nele, mas vamos analisar com calma. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vire que você vai estar ajudando muito eu continuar produzindo esses tipos de conteúdo, porque temos o primeiro nível de R$3 e o segundo nível com vários vídeos antigos exclusivos por R$7. Enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. O trailer começa destacando as principais mudanças entre o Switch 1 e o Switch 2, com a tela maior, a nova travinha na parte de trás, os Joy-Cons agora maiores e mesmo sendo preto mantém as cores original do azul e vermelho nas laterais. Além disso, os Joy-Cons agora se fixam com imã, não desliza mais. O vídeo também mostra rapidamente a função de mouse, que já tinha sido mencionado em rumores, e mostra o acessório da corda prendendo no braço. Isso indica que é uma grande probabilidade, 90%, que os novos Joy-Cons continuem a contar com o giroscópio e o acelerômetro, assim como no Switch 1, possibilitando jogos que utilizam controle de movimento. No final do vídeo, a Nintendo solta essa nota, compatível com jogos exclusivos para o Nintendo Switch 2 e também com jogos para o Nintendo Switch 1. As versões físicas e digitais dos jogos do Nintendo Switch são compatíveis com o Nintendo Switch 2. Alguns jogos para o Nintendo Switch podem não ser compatíveis ou podem ser apenas parcialmente compatíveis com o Nintendo Switch 2. Mais detalhes estarão disponíveis em uma data futura na página da Nintendo. Aqui não sabemos se será possível conectar os Joy-Cons do Switch 1 no Switch 2 via Bluetooth, e eu acredito que sim, mas ainda é incerto. Mas seria quase igual ao Lite, onde alguns jogos podem até abrir e rodar, mas precisa conectar por fora. Só alguns que usam acessório mesmo, que pode acabar não entrando, como o Labo e assim vai. No entanto, podemos confirmar que o Just Dance, sendo um serviço baseado em demanda online, será compatível sim com o Switch 2, já que o jogo é acessado digitalmente pelo eShop. Mesmo que na pior das hipóteses os Joy-Cons do Switch 1 não sejam compatíveis, ainda será possível jogar Just Dance usando o celular. Além disso, é provável que os controles do Switch 2 sejam adaptados para o jogo. O verdadeiro desafio está nas edições anteriores do Just Dance, porque não sabemos se os desenvolvedores meio que precisarão atualizar os jogos para que funcionem no Switch 2. Por exemplo, a Ubisoft teria que relançar a mesma engine e atualizar as versões do 23 até o 25 para rodar no novo console. Se for esse o caso, é improvável que a Ubisoft invista nisso, já que o foco deles provavelmente será lançar o Just Dance do 26 como uma novidade para a nova geração da Nintendo e não perder tempo com o 25 para trás. Então teria que comprar tudo de novo se eles relançassem. Muita gente estava preocupada que os Just Dance deixaria de ser compatível com o Switch 1 após o lançamento do Switch 2, mas não funciona bem assim. O Switch 1 vai morrer só porque o 2 está chegando. Como o Just Dance agora é um serviço baseado em demanda online, a Ubisoft vai continuar lançando jogos para o Switch 1 enquanto o suporte online estiver ativo, o que deve durar bastante tempo, já que o suporte online do Wii U, por exemplo, foi encerrado apenas em 2024, após 12 anos de funcionamento. Ainda mais que o Nintendo Switch tem uma base instalada gigantesca, diferente do Wii U. Outro exemplo disso é o PS4, que ainda está vivo até hoje com todos os servidores online funcionando. Até o PS3 ainda mantém aquele suporte online, embora limitado. Claro que os grandes lançamentos de jogos pesados ou os títulos exclusivos da Nintendo podem não ser lançados para o Switch 1, mas jogos indies ou títulos mais modestos devem continuar sendo disponibilizados para a plataforma. Outra coisa que devemos nos preocupar é com a situação que a Ubisoft está enfrentando, devido a todas as decisões erradas e o polêmico novo Assassin's Creed Shadows, que deu aquela treta do samurai negro e depois tiraram do jogo, e o jogo foi adiado mais uma vez. Está até surgindo muitas notícias de vendas da Ubisoft para a Tencent, devido à porcentagem alta que eles têm de ações da empresa, sem contar que também estão tendo rumores que a Ubisoft está pensando em transferir algumas IPs, marca dos jogos originais da Ubisoft, para a Tencent cuidar e produzir novos jogos. Não sabe quais franquias da Ubisoft vai enfrentar isso. A situação é muito mais embaixo do que a gente acha. Você pergunta, Caon, o que você achou do Nintendo Switch 2? Eu honestamente achei meio broxante. Não é surpresa que a Nintendo tenha optado por fazer algo mais semelhante ao primeiro, mesmo com mais potência e algumas melhorias. É seguro, mas não trouxe nenhuma grande inovação. Vou comprar? Não agora. Afinal, estamos no Brasil, onde tudo é taxado, e mesmo com o suporte brasileiro da Nintendo, é difícil imaginar que o console vai sair por menos de R$4.000 no lançamento. E no mercado cinza, pode passar de R$8.000. Além disso, sempre tem algum problema nos primeiros lotes. O ideal é esperar uns 3 ou 4 anos, quando a novidade já tiver passado e os problemas já tiver sido corrigido, como aconteceu com o Switch V1 e o V2. Então, antes de ficar se preocupando sobre o Just Dance no Switch 2, é melhor ver como a Ubisoft vai lidar com isso. O problema com a nova experiência nunca foi apenas a potência do Switch 1, mas sim a falta de vontade da Ubisoft de programar direito. Até no PS5 o jogo é mal otimizado. O Just Dance, apesar de ficar mais pesado a cada ano, é
é basicamente um vídeo com movimento. Não é um Far Cry ou Assassin's Creed que exige renderização em tempo real. E mesmo assim, o Nintendo Wii renderizava em tempo real e não travava toda hora. Então agora eu quero saber de vocês, o que acharam do Nintendo Switch 2, vão comprar? E do futuro do Just Dance? Deixe nos comentários aí. E muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Pedro, Romeu Sampaio, Pro Jesse, Anthony, Gabriel Perini, Pedro Igor, Raboni Santos, Gabriel Ferreira, Rex Games 2.0, Marden Carreira, T-Square Just Dance BR, Frank Portela, Gaps, TG Oliveira 2, Raul Zitros, Rick L, Vinícius Munho e Yon Saito. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!